Será que o suposto crescimento das testemunhas de Jeová refuta Gálatas capítulo 1? Eu sou Valdir Camilo, sou cristão, eu sou também pesquisador da Bíblia, sou terapeuta especialista em saúde emocional. Então, se você precisa de ajuda emocional e também espiritual, clica abaixo, tá? Que eu posso ajudar você a alinhar o seu estado emocional com o seu espiritual e você se libertar de crises de ansiedade, crises de identidade, é você poder se alinhar com o que você acredita, com as suas convicções, com a sua consciência, ok? É só você clicar no link abaixo. Nós vamos ver uma colocação que foi feita aqui pelo Tiago. Ele falou o seguinte: e a pergunta fica: se pregar esperança terrestre para cristãos resulta em maldição, por que as testemunhas de Jeová que pregam isso desde a década de 1930 crescem exponencialmente com as bênçãos de Deus? Cadê a maldição das TJs? Bem, vamos colocar tudo num contexto, né? Eu tenho mostrado biblicamente, é só você ler o Novo Testamento, você nem assistir meus vídeos quanto a isso, tá? O vídeo apenas vem a trazer à tona, né, vem a trazer uma realidade que muita gente não enxerga. Mas se você ler o Novo Testamento, você vai ver, cristão vai para o céu. Isso é bíblico, tá? Não existe uma classe de cristãos que vai ver na terra. Não existe, entendeu? Os que vão ver na terra são os não cristãos. Cristão vai para o céu. Isso está claro, é só você ler desde o Evangelho até o final, no Apocalipse, tá? E quem prega essa esperança terrestre está pregando um falso evangelho, né? Um outro evangelho, como Paulo fala. E o que diz Gálatas 1? Gálatas 1, 8 e 9, diz assim, Gálatas 1, 8 e 9. Mesmo que um de nós, um anjo do céu, lhes declare como boas novas, algo além das boas novas que lhes declaramos, que ele seja amaldiçoado. Como acabamos de dizer, digo agora novamente, quem quer que esteja lhes declarando como boas novas algo além daquilo que vocês aceitaram, seja amaldiçoado. Paulo falou duas vezes isso para frisar. Então, quais são as boas novas? Que são as boas novas bíblicas? Bem, vamos analisar isso em 1 Coríntios 15. Aí você vê quais são as boas novas da Bíblia, do Novo Testamento, tá? As boas novas cristãs. 1 Coríntios 15, 1 e 2 fala assim: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes declarei, que vocês aceitaram e a favor das quais tomaram sua firme posição. Por meio delas, vocês também estão sendo salvos, desde que se apeguem firmemente às boas novas que lhes declarei, a menos que vocês tenham se tornado crentes em vão. Então, Paulo fala das boas novas que ele declarou aos cristãos, aos coríntios que se tornaram cristãos. Quais são essas boas novas? Do que elas falam? Bem, 1 Coríntios 15 ainda, 3 e 4 fala: pois entre as primeiras coisas que lhes transmiti, estava aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi levantado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essas boas novas, ou esse evangelho bíblico, tem por base a crença na ressurreição de Cristo. Então, é a base da fé cristã, a ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo abriu o caminho para a ressurreição dos que creem nele. E aí vem 1 Coríntios 15, 21. Pois visto que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também vem por meio de um homem, no caso de Jesus. A morte veio por meio de Adão. A ressurreição veio por meio de Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo. 15:35. Mas alguém dirá: como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão? Eu estava falando da ressurreição aqui, dos que creem em Cristo, dos cristãos. 15:44. Semeado corpo físico é levantado corpo espiritual. 15:49. E assim como nós levamos a imagem daquele feito do pó, levaremos também a imagem do celestial. E aí Paulo conclui o 15:58. Portanto, quer dizer, portanto, tendo em vista toda essa esperança, todo esse evangelho, o que ele fala? Meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. Então, tendo essa esperança cristã, de que o cristão morre em corpo físico e é levantado em corpo espiritual, Paulo fala: sejamos firmes e inabaláveis. Tenhamos sempre bastante para fazer na obra do Senhor, tendo esta esperança. Então, este é o evangelho cristão. E Colossenses 1:5 arremata isso dizendo, né? Por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus. Vocês já ouviram falar dessa esperança por meio da mensagem da verdade, as boas novas. Quer dizer, as boas novas do cristianismo, do Novo Testamento, pregam essa esperança. A esperança de viver no céu. É simples. Agora, quem prega um outro evangelho, como é o caso das testemunhas de Jeová, estão sob a maldição de Gálatas 1, como Paulo fala, né? Quem declarar outras boas novas, seja anátema, seja amaldiçoado. É por isso que o Tiago falou, agora você entendeu o contexto, né, de tudo,
O Tiago falou o seguinte, e a pergunta fica, se pregar esperança terrestre para cristãos resulta em maldição, não é eu que estou falando, tá? Que resulta em maldição. Paulo falou que quem pregar outro evangelho, outras boas novas, seja amaldiçoado. Foi ele que falou isso. Aí o Tiago diz, por que as testemunhas de Jeová, que pregam isso desde a década de 1930, crescem exponencialmente com as bênçãos de Deus? Cadê a maldição das TJs? A verdade é que o Tiago, ele não está por dentro da realidade, do que realmente acontece. Assim como ele não está por dentro da Bíblia, né? Porque não é eu que estou pregando o evangelho verdadeiro, eu estou apenas mostrando o que está na Bíblia. Entendeu? Eu estou pregando, sim. Mas quem prega esse evangelho verdadeiro é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E eu estou apenas ressaltando, reafirmando esse evangelho. Né? E ele coloca como se, então, Paulo estivesse errado. Não é? Porque não é eu que estou falando isso. É Paulo que falou. Entendeu? E ele tenta colocar uma contradição, não comigo, mas com o que Paulo pregou. E o fato é que ele não está sabendo o que realmente está acontecendo. Né? Então, vamos analisar aqui, né, alguns dados. O comentarista ele alega que o crescimento da religião Testemunho de Jeová prova bênção divina. Tá? Bom, primeiramente, mesmo que houvesse esse crescimento exponencial, o crescimento numérico, para começar, não é prova da aprovação divina. E o Tiago devia saber disso. É um texto muito conhecido. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim, Jesus falando, entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Então veja, mesmo que fosse verdade, fosse um crescimento exponencial, isso não provaria a bênção divina. Porque o próprio Jesus falou que servir a Cristo da forma realmente cristã, pregando o evangelho certo, né, tudo isso, poucos são as pessoas que encontram, né, que vivem esse caminho estreito, esse comportamento cristão que está na Bíblia. Tá? E crescimento não prova, então, bênção. Religiões, por exemplo, como o islamismo, mormons e espiritismo também crescem. E isso em si mesmo, só isso em si não prova a bênção de Deus. Né? Mas o fato é que tem havido um declínio no crescimento das testemunhas de Jeová e altas taxas de deserção, de abandono. Um estudo feito em 2014 nos Estados Unidos indicou que 66% das pessoas criadas como testemunhas de Jeová já não se identificam mais com a religião, mostrando uma altíssima taxa de deserção. Imagina só, 66%, são dois terços. Dois terços dessas pessoas não se identificam mais com a religião. Outro fator também, outros estudos mostram que a testemunha de Jeová tem crescido lentamente, com a média abaixo de 1,5% ao ano e enfrentam estagnação ou queda em locais-chave, como a Austrália, por exemplo. Em contraste, o protestantismo global cresce 2 a 3 vezes mais, com adventistas e pentecostais alcançando taxas superiores a 5% ao ano. Né? Então você vê que não é um crescimento exponencial, mesmo que fosse, não provaria nada. Não é? Não provaria nada. E não acontece isso. Além do que, existe uma alta rotatividade, muitas pessoas saindo, mais pessoas saindo do que entrando. Né? Além do que, as testemunhas de Jeová enfrentam milhares de processos judiciais, escândalos de abusos encobertos, evasão crescente de membros e denúncias sérias de manipulação emocional e controle. Isso não reflete bênção divina. Isso é um fato, né? Após deixar a religião, muitos ex-membros relatam isolamento social, ostracismo, isolamento profundo, crise de identidade, problemas como depressão, ansiedade, por quê? Porque sofreram muito dentro da religião e também com o trauma da saída. Alguns estudos dizem que membros da Testemunha de Jeová são 3 vezes mais propensos a internações psiquiátricas e 4 vezes mais propensos à esquizofrenia paranoide. E alguns estudos apontam isso, ok? Também síndrome de trauma religioso, ansiedade crônica, fobias e pesadelos. Então, o fato é que não está havendo nenhum crescimento exponencial, como também existe muita cobrança, muita culpa, muito medo que é colocado pela liderança. E pessoas estão sofrendo demais. Então, Tiago, você não está dentro da realidade, você não está sabendo o que está acontecendo. Tá? Você procura ver pela ótica da própria religião, mas não analisando o todo, os estudos acadêmicos, né, estudos que são feitos a respeito. Até incentivo você a fazer isso, a fazer uma pesquisa, como a própria Bíblia manda fazer, né? 1 Tessalonicenses 5:21 diz, examine tudo e se apegue ao que é bom. Então, analise os fatos. Né? O fato é que, de fato, não está acontecendo isso. Esse é o ponto. Tá? E a maldição, bem, Paulo falou que haveria uma maldição. E a Bíblia não mente. Então, há uma maldição, sim, sobre quem ensina outras boas novas, e não as verdadeiras boas novas da Bíblia. E o que está acontecendo nessa religião pode refletir essa maldição, com certeza. Tá? Então, é muito importante nós analisarmos isso. E se você é uma das pessoas que está nessa religião, ou você está saindo dela, você entendeu que ali não é o lugar para você,
a sua convicção agora é outra, né? Convicção de estudo bíblico, e você está nesse processo de saída, de posicionamento, então entre em contato comigo, tá? Clica no link abaixo que eu posso te ajudar em todo esse processo de saída para que seja o menos traumático possível, tá? Para você realmente viver uma vida feliz cristã, uma vida em Cristo, de acordo com o verdadeiro evangelho, aquele evangelho sobre o qual não tem maldição, ok? Se fez sentido para você, então se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com seus contatos, deixe o seu comentário também, que eu quero receber, e te desejo felicidades, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.